Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 5, livro do Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, com base nessa leitura que eu fiz, o tema da mensagem de hoje é: somente Jesus pode anunciar juízo como boa notícia. Somente Jesus pode anunciar juízo como boa notícia. Irmãos, eu gostaria de começar falando o seguinte. Charles Darwin, ele escreveu um livro dizendo o seguinte: ele ensinava a chamada seleção natural das espécies. De acordo com Darwin, aqueles que forem mais aptos sobreviverão. Aquela espécie que se adaptar com mais facilidade e mais rapidez ao meio ambiente sobreviverão. Ao passo que as espécies que não se adaptarem, que não forem aptos, irão entrar em extinção. Agora, sabe o que é engraçado? É que a sociologia e a psicologia se utilizam da filosofia darwiniana para poder também explicar os comportamentos humanos na sociedade. Aqueles que tiverem os melhores currículos sobreviverão. Aqueles que tiverem os melhores empregos sobreviverão. Aqueles que tiverem as melhores profissões vai sobreviver. Aqueles que tiverem os melhores estudos e as melhores notas vai sobreviver. Ao passo que aqueles que não tiverem boa profissão, que não tiverem um bom emprego, que não tiverem um bom currículo e boas notas, não vai sobreviver. Não terá os melhores empregos. Porque a razão é muito simples, gente. Não existe energia para todo mundo. Não existe comida para todo mundo. Não existe faculdade pública para todo mundo. Nem todo mundo pode ter um bom emprego. Nem todo mundo pode ter um bom plano de saúde. Não existe carro para todo mundo. Nem todo mundo tem casa própria. Então, diante desse cenário, o que é que se estabelece? Se estabelece aquilo que nós vemos no comércio, né? Vamos dizer assim, aquilo que as pessoas falam de luta saudável que existe, competição saudável. Essa é a palavra que é usada. Porque se não existe emprego bom para todo mundo, não existe comida, não existe energia, não existe plano de saúde, nem hospital público para todo mundo,
Então, o que é que vai se estabelecer entre nós? Aquilo que os mercadologistas chamam de competição saudável. E cada vez mais, gente, o que é que nós vemos na nossa sociedade? Na nossa sociedade, os fortes e os poderosos irão sobreviver. Aqueles que conseguem impor a sua vontade sobre os outros através de força bruta, através de inteligência, através de poder econômico, através de poder político, esses vão sobreviver. O ponto aqui é, não importa qual seja o poder. Qual é o poder que você tem? Se é o poder de sedução, se é o poder da beleza, do dinheiro, da boniteza, não importa. Cada um tem o seu poder e vai se utilizar dele para chegar na sua meta, que ele entende que é a sua felicidade e aquilo que vai trazer satisfação para a sua vida. Nicolau Flamel também dizia, ele ensinava, que não pode se construir uma sociedade com homens covardes e fracos. Para se poder construir uma sociedade, exige-se homens fortes, poderosos e que consigam impor a sua vontade sobre os outros. Se não me falha a memória, a frase que diz assim: o fim justifica os meios, é dele. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque tudo isso que eu acabei de falar serve de introdução para você entender Apocalipse capítulo 5. O livro do Apocalipse capítulo 5, nós temos uma igreja que viveu diante de um cenário muito parecido com esse. Antes de Darwin, antes de Nicolau Flamel, existia uma força poderosa que esmagava e que destruía as nações na época do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome dessa força poderosa era Roma. Roma era esse valente, poderoso, que esmagava e conquistava as nações da sua época. E os soldados romanos tinham uma frase muito bonita para poder explicar o porquê Roma é poderosa. E a frase é que sentimento de misericórdia é para covarde e efeminado. Roma não tem misericórdia. Roma não tem compaixão. Roma passava por cima. Aquilo que Roma quisesse, ela conquistava através da força bruta, através das lanças, escudos e espada. E foi assim que Roma conquistou o mundo. Foi assim que Roma conseguiu impor a sua força sobre as nações daquela época. É interessante que nessa época, os historiadores dizem que foi justamente nesse período aqui que surgiu a tal crença do Messias, o ungido. Foi justamente nesse período em que Roma esmagava e destruía tudo. Surge uma crença em Israel, a crença do ungido de Deus e do Messias. Porque se é os poderosos que mandam, se são os fortes que conquistam, e são aqueles que têm o poder nas mãos, que conseguem impor sua vontade sobre os outros, aí o povo de Israel desenvolveu um dogma do qual dizia que Deus iria intervir por meio do seu ungido. Deus iria levantar um Messias, iria dispor a esse Messias poder, força, para que pudesse esmagar o Império Romano. E no dia de Jesus, irmãos, surgiu muitos falsos messias. Na realidade, o livro de Atos, capítulo 5, fala de 2. Surgiu um certo Teudas, que se autodenominava Messias, e que arregimentou para ele, ao lado dele, 400 homens armados, até os dentes, como a gente costuma dizer, para tentar fazer frente ao Império Romano. Mas Roma era o mais valente. Roma matou Teudas, e os seus seguidores se dispensaram e não deram em nada. Atos 5 também fala de um certo Judas Galileu, que também se levantou contra o Império Romano, mas também não deu em nada. Roma matou Judas Galileu e os seus seguidores não deu em nada. E à medida que os dias se transformavam em meses, os meses se transformavam em anos, começou a surgir em Israel agora uma nova mentalidade.
Já eram pessoas que estavam cansados já de esperar esse Messias, esse ungido, essa intervenção de Deus. E ela nunca vem. Foi o que eles fizeram. Eles resolveram colocar a mão nas espadas. 2 grupos que o Novo Testamento diz que surgiu no período de Jesus aí. Os sicários e os zelotes, que eram judeus que através da força bruta, através da sua espada, acreditavam. Na realidade, eles não acreditavam que conseguiriam libertar Israel. Eles tinham essa consciência. Não dá para decapitar o imperador, não dá para matar o imperador. Mas eu consigo colocar alguém lá no palácio para envenenar a comida dele. Não dá para mim, em campo de batalha, vencer os soldados romanos. Mas eu posso destruir os aquedutos, tocar fogo nos seus celeiros. Não dá para poder invadir Roma, mas eu posso tocar fogo nas torres. Essa era a mentalidade deles, a mentalidade do fraco diante do forte. E o que foi que aconteceu com os sicários e os zelotes? Todos foram crucificados. Roma crucificou todos eles. E as ruas e as estradas romanas, durante a noite, os seus corpos serviam para iluminar a escuridão. Aí surge Jesus. O reino de Deus está chegando. E Jesus saiu proclamando, falando que agora estava chegando um novo poder, um novo reino, uma nova forma de governar, diferente de tudo que vocês possam imaginar. E o que aconteceu com Jesus? A mesma coisa que aconteceu com os falsos messias. Roma matou também Jesus. Ele foi crucificado. Agora, sabe o que é interessante? Os historiadores até hoje não conseguem explicar de uma forma razoável e intelectual o que foi que aconteceu, porque entre a ressurreição e o Pentecostes passou-se 50 dias. E, estranhamente falando, os seguidores de Jesus não trilharam o mesmo caminho de Teudas, dos seguidores de Teudas, nem tampouco trilharam o mesmo caminho de Judas o Galileu, e não trilharam o caminho de nenhum outros pretensos messias que tinham surgido. Na realidade, havia até uma profecia que dizia que Deus iria ferir o pastor e as ovelhas iriam ficar dispersas. E realmente eles ficaram dispersos. Durante 50 dias, os discípulos de Jesus ficaram assustados, ficaram com medo, escondidos dentro de casa e perguntando, não era ele que iria redimir Israel? Nós pensávamos que era ele que iria resolver todo esse problema de Israel. Mas durante 50 dias, algo aconteceu que até hoje os historiadores não sabem explicar. Os discípulos, amedrontados e covardes, começaram a sair dos seus esconderijos e começaram a proclamar que Jesus é o Kyrios, que Jesus é o Senhor, que aquele que tinha sido morto pelos romanos ressuscitou e está assentado nas mais altas majestades das alturas, e agora, a partir do céu, ele governa sobre a terra. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Mas Roma não se intimidou. Vocês acham que Roma ficou intimidada com isso? Não teve nenhum medo. Roma decapitou Paulo. Roma matava os cristãos. Na realidade, aqueles que diziam que Jesus havia ressuscitado e que era o Kyrios, estavam sendo comidos nos coliseus romanos pelos leões. Esse é o cenário de Apocalipse, capítulo 5, gente. Os apóstolos, a maioria deles tinham sido mortos, e agora nós temos aqui João, o único dos sobreviventes do colégio apostólico, e que vivia diante de um imperador, que provavelmente o imperador que estava governando nessa época era Nero César, a quem ele chamou de a besta, o 666, sabe quem é? A besta, Nero César, não é o código de barra. 666 é Nero, ele é a besta. E era ele, irmãos, foi justamente Nero, que os historiadores dizem que tocou fogo em Roma, porque ele era um frustrado, ele achava que Roma não estava reconhecendo os seus talentos artísticos, tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, dizendo que, já que os crentes falam do fogo do inferno, qual é o fogo do inferno que os crentes querem aí?
E se desencadeou, irmãos, em Jerusalém, uma das maiores perseguições que jamais foi visto ao povo de Deus na história da humanidade, e que só terminou no ano 300 ou 400 com a pseudo-conversão de Constantino. Esse é o período, gente. É esse o cenário de Apocalipse, capítulo 5. Os cristãos estão sendo mortos, seus apóstolos estão sendo mortos, e cada um dos cristãos estão se perguntando: que reino é esse? Será que realmente o reino de Deus chegou? Que tipo de poder é que governa o mundo? Porque a sensação que a gente tem é que quem vai governar o mundo mesmo são os poderosos. Quem vai governar o mundo mesmo são os ricos. Quem vai governar o mundo mesmo são aqueles que têm força e que impõem a sua vontade sobre os fracos. Porque se você for fraco, Roma vai escravizar você. Se você for fraco, Roma vai roubar sua mulher e matar seus filhos. Se você for fraco, Roma vai confiscar a sua terra. Essa era a sensação. O discurso que estava sendo pregado pelo mundo afora é esse: que os fortes e os poderosos mandam. Quem vai herdar a terra, meu querido, não são os mansos, são aqueles que são fortes, poderosos e que impõem a sua vontade sobre os outros, mesmo que o fim justifique o meio. Se eu tiver que passar por cima de você, eu vou passar. Se eu tiver que trair você, eu vou trair. Se eu tiver que abusar de você, eu vou abusar. Não importa. Se eu quero resolver e se eu quero atingir meus propósitos, os meus métodos, eu vou trilhar por esse caminho. Essa é a linguagem. Foi assim na época de Roma, e é assim também hoje, gente. Ou vocês acham que não é assim hoje? Vocês têm dúvida que é assim hoje? Essa mentalidade faz parte da natureza humana. A gente vê ela desde as, vamos dizer assim, da feira, onde a gente fica cotovelando os outros, na cidade de Paulo Afonso. Quem anda aí na cidade de Paulo Afonso sabe como é que é o trânsito. O trânsito de Paulo Afonso é os mais fortes vai sobreviver, meu amigo. É assim. Será que o poder que governa o mundo e que controla todo esse planeta está estabelecido dessa forma, gente? Através do ódio, da sede de sangue? É esse o caminho? Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Ou seja, Deus vai dar a resposta para João. E a maneira de Deus dar essa resposta para João, de quem é que está governando o mundo, está aí no Apocalipse capítulo 4. Veja aí, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. João estava na ilha de Patmos, prisioneiro, e o corpo dele dizia quem é que governa. Os olhos dele diziam quem é que governa. Na realidade, Nero César havia banido João para Patmos justamente para isso. Vou mostrar para você quem é que manda no mundo. Não é o seu Jesus que manda no mundo. Eu quero ver o que é que ele vai fazer por você. Você vai ficar preso lá, exilado na ilha de Patmos. E o corpo dele mostrava quem é que governa o mundo. Os olhos dele deixavam bastante claro quem é que governa o mundo. Ao redor dele, ele percebia quem é que é a força, quem é que é o poder, quem é que tem a autoridade. Nero César. Só que aí no Apocalipse, e é aqui que vocês vão entender o livro do Apocalipse. O que é o livro do Apocalipse? Aqui o que é o livro do Apocalipse. Ele está exilado, o corpo dizendo quem é que manda, as circunstâncias dizendo quem é que manda, os ossos dele comprovavam quem é que manda, mas agora, depois dessas coisas, Apocalipse 4, versículo 1, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, João, que eu vou mostrar para você quem é que governa. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E veja, entenda agora o que é o Apocalipse.
imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono e alguém sentado sobre ele. E esse que estava sentado sobre ele era esse que reinava. O que é o Apocalipse? O Apocalipse, meu irmão, é o seguinte: qual é a última palavra na sua vida? É o desemprego? Qual é a última palavra na sua vida? É a dor? É a angústia? É a depressão que vai dar a última palavra da tua vida? Ou então você vai ter que fazer que nem João. Você vai ter que enxergar a vida, não através daqui da terra, porque Deus arrebatou João para o céu, para que ele começasse a enxergar aqui na terra aquilo que ele só poderia ver se estivesse na eternidade. João foi levado para poder ver, ter uma experiência e registrar essa experiência, para que todo aquele que lê essa experiência que ele escreveu, mesmo que você não participe dela, você saiba que aquilo que João está escrevendo aqui é a verdade. Qual é a verdade? Deus leva João para a eternidade e diz: João, começa a olhar para a tua vida a partir do céu. Começa a enxergar as coisas que te arrodeiam ao teu derredor. E começa a desenvolver um olhar apocalíptico da vida. Porque o que é o Apocalipse? É tirar o véu. É desvendar. É mostrar para nós qual é a verdadeira realidade. E qual é a verdadeira realidade? Que quem governa e quem está acima da vida e da morte não são os imperadores. Quem governa é o Senhor Jesus Cristo. Quem governa é aquele que vai dar a última palavra, não somente para mim, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. O Senhor Jesus Cristo é aquele que está sentado no trono e que vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Apesar do seu corpo dizer uma coisa, apesar dos seus ossos dizer outra coisa, creia que quem governa é Jesus Cristo e não os imperadores que eu acabei de falar. E foi assim que João entendeu. Isso é o Apocalipse. É esse choque de realidade. Você vê uma coisa com os olhos, mas crê com outra no coração totalmente diferente. Veja aí, Apocalipse capítulo 2. Veja na prática isso aí. Versículo 9. Veja se o que eu estou falando não é verdade. Olha a forma como o Apocalipse se apresenta para nós. Jesus aqui está falando com a igreja de Esmirna. E olha o que é que ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. É uma igreja que está enfrentando tribulação e é uma igreja pobre. É uma igreja pobre. Agora veja como é que Deus enxerga essa igreja. Nós, se a gente visitar Esmirna, a gente vai dizer: o povo aqui está sofrendo e não tem o que comer e não tem onde cair morto, porque essa é a realidade. É isso mesmo. Agora veja como é que Deus pede para que nós enxergamos a realidade. Mas tu és o quê? O que é que ela é? Rico. Não tem um texto furado. Não tem onde cair morto. Mas Deus diz: você é rica. E a blasfêmia dos que a ti mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E Jesus diz: olha, esses que estão te perseguindo são judeus. Eles acham que eu ainda tenho um compromisso com eles. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os judeus são sinagogas de Satanás. Eles se tornaram inimigos de Deus por causa do Evangelho. O verdadeiro judeu agora não é esse que está ali. O verdadeiro judeu é aquele que conhece a minha vontade e a pratica. O verdadeiro judeu é aquele que tem Cristo como circuncisão. O verdadeiro judeu é aquele que nasceu de novo e aceitou o Cristo, o filho do carpinteiro, como sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. É uma realidade totalmente diferente, gente. É uma realidade de natureza espiritual que precisa ser aplicada à nossa vida. Aí agora vocês podem entender Apocalipse 5. João é arrebatado e ele olha Deus assentado no trono com um livro. Esse livro, de acordo com Apocalipse 5, ele estava fechado. Era um livro fechado.
por dentro e por fora, e de todo selado com os 7 selos. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Sabe por que muita gente não entende Apocalipse? Porque para você entender Apocalipse, irmãos, presta atenção aqui. Para você entender Apocalipse, no mínimo, você já tem que ter lido pelo menos a Bíblia, de Gênesis a Judas, pelo menos uma vez. E não é somente lido, é também entendido alguns conceitos e algumas palavras que estão escritos de Gênesis a Judas. Caso contrário, tu não vai entender Apocalipse. Porque Apocalipse é decodificação. Ele está usando linguagem simbólica para poder pregar o Evangelho. Apocalipse não está ensinando nada diferente, gente. O livro do Apocalipse não ensina verdades que Jesus nunca ensinou, que Paulo nunca ensinou, que Ageu nunca... Não, pelo contrário. Apocalipse nada mais é do que remake. Apocalipse é recapitulação, é repetição. Ele vai repetir verdades que já foram pregadas e anunciadas por todas as Escrituras e trazê-las para nós por meio de metáforas, símbolos, de maneira que se você já não tem lido o conteúdo e o conceito, você não vai entender a metáfora e você não vai entender o símbolo e vai ficar falando abobrinha e bobagem, como a gente vê muitos pregadores aí fora fazendo isso em cima do livro do Apocalipse. Que livro é esse aqui? Esse livro aqui não é estranho para João. João já tinha lido acerca desse livro. Ezequiel, veja aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Veja onde esse livro aparece pela primeira vez. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 9 e 10. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim. E veja, e nela se achava o rolo de um livro. É o mesmo livro. O mesmo livro que João vê no Apocalipse. O mesmo conceito. A mesma mensagem está sendo trazida. E que mensagem é essa? Verso 10. E estendeu diante de mim. E esse livro estava escrito como? Igualzinho do Apocalipse. Igualzinho. Agora, qual é o conteúdo do livro? Nele estavam escritas lamentações, suspiros e o quê? A mesma coisa do Apocalipse. Quando o cordeiro abre o selo, o que é que você vê? Ai, é a mesma coisa. O mesmo conteúdo. Só que aqui em Ezequiel está falando do juízo que Deus iria trazer sobre o Israel, lá na Babilônia. E no Apocalipse, agora, João está dizendo que esse Israel físico iria receber a sua sentença final. Iria receber o seu castigo final. O livro é o livro do julgamento, gente. É o livro da história. Da história de Israel, que recebeu o castigo de Deus por ter rejeitado o Messias. É disso que o Apocalipse está falando. Do juízo e do castigo divino que iria cair sobre os judeus, porque eles rejeitaram o Messias. E não somente o castigo e o juízo sobre os judeus, porque começaria com os judeus, historicamente falando, mas depois iria se amplificar, se estender para todo aquele que não aceita o Evangelho. Porque Jesus já disse, a pedra angular, a pedra de esquina foi rejeitada, e sobre quem ela cair, será reduzida a pó. Então todo aquele que não aceita o Evangelho, todo aquele que não acredita que Jesus Cristo é o Cristo, todo aquele que não vive, todo aquele que não experimenta o Evangelho, que não vive o Evangelho, vai receber o juízo divino. E esse juízo divino de Apocalipse capítulo 5, voltem para Apocalipse capítulo 5, ainda não é o juízo final. É o julgamento que Deus faz aqui na terra sobre todos aqueles que não aceitam o Cristo como sendo o Senhor sobre os vivos e sobre os mortos. Então João, ele vê essa visão e ele se lembra de Ezequiel.
E João quer saber que juízo é que Deus está reservando para o seu povo Israel. E diz o versículo 20, ou versículo 2, desculpe, do Apocalipse 5. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Então João viu Deus assentado no trono, o livro da história da humanidade na mão dele, o livro do juízo, que começaria primeiro sobre Israel e depois sobre todos aqueles que não aceitam Cristo, que não aceitam o Evangelho, receberão o mesmo julgamento. E João olhou para isso e disse: quem é digno de julgar? Quem é digno de governar? Quem é digno de condenar? Quem é digno de dar sentença? Quem está habilitado para poder julgar, gente? As almas das pessoas, as intenções, as motivações. É isso que o anjo está perguntando. Quem? Irmãos, a gente não consegue julgar com perfeição, nem mesmo briga de marido e mulher, gente. É por isso que João diz: ninguém sobre a terra, nem debaixo da terra, era digno de olhar e de abrir o livro. Quem é que pode julgar? A gente não consegue julgar nem mesmo briga de marido e mulher com perfeição. Conta-se a história de um rabino que recebeu na sua casa 2 membros de sua sinagoga que tinham uma desavença. O primeiro chegou diante do rabino e apresentou a sua causa. Aconteceu assim, assado. Aí o rabino olhou para ele e disse: você tem razão. Aí o outro olhou assim: peraí, você ainda não ouviu a minha versão? Pois não. Aí o segundo conta a versão dele. Quando termina, o rabino olha para ele e diz: você tem razão. Aí os 2 camaradas olharam um para o outro, ficaram com raiva do rabino, e esse homem não sabe julgar nada não, e saíram com raiva da casa do rabino. A esposa do rabino, que assistiu toda a cena, chegou para ele e disse: Eliezer, meu marido, com todo respeito, como pode 2 homens em desavença, com opiniões totalmente diferentes um do outro, ao mesmo tempo, ter razão? O marido olhou para a esposa, botou a mão no queixo e falou amavelmente para ela: você tem razão. Quem pode julgar, gente? Quem é digno de julgar? Quem é digno de dar uma palavra de juízo? Me pergunta aí, quem é? Porque no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra se encontrou ninguém digno de julgar e de dar uma sentença condenatória a absolutamente nada, porque por mais correta e mais certo que sejam os nossos julgamentos, e deixa eu fazer uma observação: não é errado julgar. Nós julgamos, no conselho a gente julga todo dia. Não estou dizendo que é errado julgar. Não, o que eu estou perguntando é: quem é digno de julgar com perfeição e com plena verdade? É isso que o anjo está perguntando. E na terra não foi encontrado ninguém. Olha que a terra teve muita gente boa, viu, gente? Alexandre Magno não tem condições de julgar. Alexandre Grande, muito menos. Gengis Khan, coitado, não pode julgar. Albert Einstein também não foi. Ninguém na terra era digno de julgar. E pasme, meu filho, nem mesmo no céu. Os santos anjos não tinham condição de julgar. Os serafins não têm condição de julgar. E ainda, se eu trazer aqui o Evangelho de João, veja lá o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Deixa eu mostrar o texto antes de falar, para eu não ser apedrejado, né? Evangelho de João, capítulo 5. E veja aí o que o Evangelho de João vai dizer. Ó. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz aí. E o Pai a ninguém julga. Confiou todo o julgamento a quem? A Cristo. Somente o Cordeiro é que pode julgar. É por isso que o tema da minha mensagem é que somente Jesus pode anunciar juízo como sendo boa notícia. Quando os homens trouxeram aquela mulher flagrante em adultério, foi o que ele fez? Ele julgou. Ele disse: somente aquele que não tem pecado é que pode atirar a primeira pedra.
E o texto diz que dos maiores até os menores, cada um jogou as pedras na mão, lançou as pedras fora, e nenhum deles se viram digno de julgar aquela mulher. Jesus era digno de julgar aquela mulher. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peque mais. Apocalipse capítulo 5 diz, versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E agora a mensagem final para terminar. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, não chore, não se desespere. Existe um que é digno para julgar todas as coisas. E este não veio para destruir as almas dos homens. Na realidade, ele não esmaga a cana quebrada e nem tampouco apaga a torcida que formiga. É esse que julga. E ele julga retamente as intenções, as motivações, as razões e os porquês de tudo que nós fazemos aqui nesta terra. Porque ele, irmãos, ele tomou para si as mesmas mazelas que nós temos. Diante dele, meu amigo, ninguém pode dizer nada. Se ele for julgar, você não pode dizer para ele: olha, você não sabe o que é ser incompreendido dentro de casa. Você não sabe o que é ter irmãos que não conhecem você, que não confiam em você, que não acreditam em você. Aí eu pergunto: ele não sabia disso, não? Você não sabe o que é ter que acordar cedo para trabalhar, ter que aguentar patrão raivoso, chato. Tu não sabe o que é isso. Eu pergunto: ele não trabalhava, não? Jesus é o cala-te-boca quando diz respeito ao julgamento, meu querido. Porque tudo que você passou, ele também passou. Ele foi incompreendido, ele foi rejeitado. Nem mesmo os seus irmãos de sangue criam nele. E como foi que ele agiu? Como foi que ele julgou? Irmãos, como é que a gente lida com as injustiças? Como é que nós lidamos com situações e circunstâncias que nos ameaçam, que nos sufocam e que nos prejudicam? Ele ensinou para nós o caminho. O Apocalipse capítulo 5 está dizendo: não chore, não se lamente quando você for injustiçado, não chore quando você for prejudicado, não chore quando alguém passar a perna sobre você, não fique preocupado com essas coisas. E o que é que eu tenho que fazer, gente, quando a gente acontece isso conosco? A mesma coisa que aconteceu com ele. Devemos trilhar o mesmo caminho do Cordeiro. Porque a salvação de Deus, meu irmão, não significa apenas você morar no céu. Os pregadores que ficam pregando que salvação é só morar no céu, está tudo errado. A salvação não é só morar no céu. Você foi salvo para morar no céu, e durante a terra, o que é que você fica fazendo aqui? Vivendo no inferno? É isso? Não existe salvação para você aqui na terra? Não existe resgate para você aqui na terra? Não existe o poder de Deus aqui na terra para você lidar com as injustiças, com o ódio, com a inveja? Não existe? Lógico que existe. Veja como foi que ele lidou. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois Cristo, quando era ultrajado, o que é que ele fazia? Revidava, era? Eu vou te pegar lá fora, meu amigo. Era isso que ele fazia? É isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente não está seguindo o Cordeiro. Quando a gente faz isso, a gente está deixando demonstrar para os outros que o que é que manda aqui na terra. Quem manda aqui na terra é que tem poder. E a gente até criou um ditado popular, né? Quem pode mais, chora menos. Não é assim?
É esse o caminho? Porque esse é o caminho do César. Esse é o caminho dos sicários. Esse é o caminho dos zelotes. Esse não é o caminho daqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Esse não é o caminho daqueles que entraram no reino de Deus. O reino de Deus, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Porque quando ele foi ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então o livro do Apocalipse, capítulo 5, tem uma mensagem para você. Como é que os cristãos revolucionaram o mundo de cabeça para baixo? Como é que os cristãos acabaram com aquilo que acontecia nas arenas romanas? Sabia que foram os cristãos que acabaram com aquelas lutas de gladiadores? Sabia que foram os cristãos que converteram uma das raças mais sanguinárias que existia na face da terra, os vikings? Vocês sabiam disso? E como foi que eles fizeram isso? Foi colocando gente na política. A gente precisa colocar alguém na política. Foi assim? O caminho do evangelho é política, dinheiro. É esse o caminho? Foi dessa forma que o Cristo ensinou? É dessa forma que nós vamos governar o mundo? É assim que a gente vai salvar as pessoas? É através desse caminho? Política, dinheiro, força, poder, impondo nossa vontade sobre os outros? Veja em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam. Como é que as pessoas dominam sobre os outros, gente? Olha, eu tenho você na minha mão. Se você não fizer o que eu quero, eu vou entregar você. Eu vou abrir o armário que você esconde, aqueles esqueletos podres que você faz. Está tudo gravado. Eu tenho uma gravação de áudio de você. Se você, na hora lá da assembleia, não se posicionar ao meu favor, eu vou revelar os seus podres. Você está na minha mão. Nós usamos outra expressão, né? Mas é isso aqui. É assim que as pessoas governam uns sobre os outros. Intimidando. Falando grosso. Fala muito forte. Quem canta de galo. É dessa forma que a gente vai governar? É intimidando os outros, falando grosso, falando forte, impondo a sua personalidade sobre os outros? É assim o governo? É dessa forma que se governa? Porque é assim que se governa. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. E é dessa forma que a autoridade é exercida. E o Apocalipse está dizendo que nenhum desses foi digno de abrir o livro e de julgar, porque somente Jesus pode anunciar o julgamento como uma mensagem de boa notícia. Quer julgar os outros, irmãos? Aprenda uma coisa, que no juízo a misericórdia sempre vai prevalecer. Se você não tiver isso no coração, você não pode julgar ninguém. Porque todo julgamento humano é julgamento condenatório. As pessoas querem julgar os outros para condená-las, porque nós somos inflamados por isso. A gente quer ver, meu amigo, as cabeças rolar. É isso que a gente quer ver. Essa é a verdade. E Jesus e o Evangelho diz: pode julgar sim. Vocês podem julgar. Só que aqueles que estão qualificados para julgar são aqueles que sempre vão ter uma porta aberta para a misericórdia, a graça e o perdão. Porque a mesma graça e a mesma misericórdia que você quer de Deus, ofereça também ao seu irmão. De graças recebestes, de graça dá. Não é assim? Não é assim entre vós. Então a mensagem do Apocalipse, para finalizar, irmãos, é o seguinte: nós somos chamados também para governar. Nós somos chamados para julgar.
É porque, como eu falei para você, aqui não é o juízo final ainda. Aqui é o juízo que nós emitimos todo dia ao nosso derredor. É por isso que o Apocalipse capítulo 5 diz que Cristo, Ele pode julgar, porque Ele esteve morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, veja, e para o nosso Deus, verso 10 de Apocalipse 5, os constituístes, reino e sacerdote, e o olivo encerna, e a perícope encerna, e reinarão sobre a terra. Quer reinar sobre a terra? Se eu tive fome, me deste de comer. Se eu tive sede, me deste de beber. Se eu estava nu, tu me vestistes. Se eu estava preso, fostes me visitar. Aí de repente, os seguidores do Cordeiro perguntarão: Senhor, quando foi que eu te vi nu? Quando foi que eu te vi com fome, com sede? Eu nunca te vi com fome, eu nunca te vi preso, eu nunca te vi com sede. Todas as vezes que tu fizestes aos outros, a mim o fizestes. Esse é o caminho. Esses é que vão herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Jesus chegou dizendo que estabeleceu um novo reino. E Paulo dizia: não me envergonho desse reino, porque esse reino é o poder de Deus. E que reino é esse? Que poder é esse? Você acha que o poder de Deus é de um lado os soldados romanos com cavalo, lança e escudo, e do outro lado o ungido de Deus com o poder de Deus e miríades de anjos na batalha do Armagedon? Você acha que é isso, meu irmão? Não é. A grande guerra não é essa. A grande guerra é como é que você vai se comportar diante das injustiças. O que é que você vai fazer quando você sofreu mal? O que é que você vai fazer? O Novo Testamento diz: não te deixes vencer o mal. Mateus capítulo 5, Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Veja o que Jesus diz, corroborando com o Apocalipse. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, a linguagem de César, a linguagem dos imperadores, a linguagem dos fortes, dos poderosos, é olho por olho e dente por dente, meu irmão. Numa sociedade de olho por olho e dente por dente, ninguém vai ficar enxergando nada e que a gente vai ter um monte de banguelo. Essa que é a realidade. Mas o reino de Deus, que Ele implementou e que Ele introduziu aqui nessa terra, não é para ser vivido no céu. A gente está errando nisso aqui. Futuro errado, presente errado. Se você acha que salvação é só morar no céu, o que é que vai acontecer com a terra? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Como é que a gente vai vencer as injustiças, meu querido? Como foi que os cristãos revolucionaram o mundo? Está aí, ó. Eu, porém, vos digo, não resista ao soldado romano. Ó Pedro, se você tirar essa espada aqui e for matar um soldado romano, Roma vai acabar com a região, meu amigo. E Roma não vai matar só você. Roma vai matar você, sua mulher, seus filhos, seus vizinhos. Vai acabar com toda a região, não tem condição. Não dá para lutar com Roma, espada por espada, ódio por ódio, olho por olho. Não dá. E qual é o caminho que o Senhor nos propõe? Não resista ao perverso. Mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. E o apóstolo Paulo diz: quando você fizer isso com um soldado romano, sabe o que você vai fazer com ele? Amontoar brasas vivas sobre suas cabeças. Foi assim que o Império Romano acabou. O Império Romano não tinha como lutar contra o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho não é cavalo, não é lança, não é homens fortes e poderosos que impõem a sua vontade sobre os outros. O poder do Evangelho é de outra natureza. Jesus diz: o meu reino não é dessa forma. O meu reino é o reino do perdão,
da graça e da misericórdia. E foi assim que o cristianismo converteu os vikings, foi assim que o Império Romano foi destruído, e é assim que o Brasil vai ser transformado. Quando você entender que não é olho por olho, nem dente por dente, e nem espada por espada, pelo contrário, é graça, misericórdia e perdão. Quando você fizer isso, aí você vai participar desse reinado que já começou com Cristo, e você vai reinar sobre a terra quando você deixar de trilhar o caminho do ódio, trilhar o caminho do revanchismo, parar de trilhar o caminho da vingança e trilhar o verdadeiro caminho, o caminho da graça e o caminho do perdão. Tem nem aleluia, nem glória a Deus, né? Não tem nada. Esse é o caminho do Evangelho. Aí vocês não querem isso, vocês ficam querendo, botando esperança em Bolsonaro, em Lula. Aí vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí. Esses homens não têm poder. O poder não está nos homens, gente. O poder está no Evangelho. Creia no Evangelho. É assim que você vai transformar o país. É assim que você vai julgar. Eu disse que ia terminar, mas tem um textozinho ainda aí. Vamos lá, mais um textozinho. Mateus, capítulo 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 12. E eu vou finalizar com esse texto. Diz assim, Mateus 12. A partir do versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora perceba, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. E o que é que os ninivitas vão fazer? A condenarão. Sabe por que os ninivitas vão condenar a geração de Cristo? Porque eles se converteram com um pregador que não valia nada. Os ninivitas conseguiram se converter com um missionário que não acreditava na mensagem. Porque Jonas, se tem uma coisa que Jonas não queria, era ninivita convertido. Ele não acreditava na mensagem. Você acha que Jonas orou pelos ninivitas para se converter? Não. Mas eles se converteram com um pregador que só pregou uma mensagem, e a mensagem sem pé e sem cabeça. Quando ele entra na cidade, ele diz, olha, a cidade vai ser destruída. Ok, quem vai destruir? A cidade vai ser destruída. Ok, o que é que eu tenho que fazer para evitar? A cidade vai ser destruída. Sim, quem vai destruir? O que é que eu tenho que fazer? Como eu posso evitar? A cidade vai ser destruída. Aí ele termina a mensagem, sobe na montanha e fica esperando Deus se arrepender de ter se arrependido para poder mandar o juízo. Foi assim. Já imaginou um missionário olhar para Jonas e dizer, rapaz, Jonas vai me motivar a pregar a mensagem para as almas perdidas. É dessa forma que os ninivitas vão se levantar contra a geração de Jesus. Porque Jesus não era Jonas. Jesus orava, Jesus chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos. Jesus pregou um sermão da montanha. Jesus chorou, Jesus abraçou quem ninguém quis abraçar, Jesus curou quem ninguém quis curar, Jesus caminhou entre leprosos, fariseus, escribas, saduceus, soldados, ou seja, Jesus é totalmente diferente de Jonas. Orou, pregou, chorou, mas ninguém se converteu. Mas no dia do juízo os ninivitas vão se levantar. Olha, a gente se converteu com muito menos, viu? A gente se converteu com muito menos. É assim, gente, que a gente vai estabelecer. É dessa forma que a gente é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Como é que você vai reagir diante das injustiças que você está sofrendo, diante das injúrias, diante do mal? A palavra de Jesus diz, aquilo que você quer que os homens vos façam, façam primeiro a Ele. Quando você trilhar esse caminho, você vai governar o mundo. Essa é a mão que governa o mundo. Esse é o caminho que governa o mundo. Esse é o verdadeiro poder. Roma não teve como parar isso aqui. Roma não tinha como parar. Não tem como parar esse poder.
Porque esse poder não vem através de escudo, de lança. Esse poder não é material, meu irmão. É o poder do Espírito Santo de Deus, transformando as pessoas e desempenhando nele o fruto do Espírito, que é paciência, amor, longanimidade e benignidade. Contra estas coisas não tem lei, não tem arma, não tem 12, não tem bazuca, não tem nada. Roma não tinha como impedir isso. E é essa a mensagem que eu vim trazer para vocês com base em Apocalipse capítulo 5. Para a gente reinar, a gente vai ter que sofrer o dano e, se possível, até mesmo a morte. E aí a gente reina. Para o grão de trigo sobreviver, ele vai ter que primeiro que morrer. Que o Senhor nos abençoe.